all of my broken pieces. You keep loving me, I ask for what reasons that keep you wanting me. Oh, it's unconditional. Oh, it's unconditional love. It's unconditional love. Getting so deep in this love, and this just shows that there's more above. Yeah, collecting all of my broken pieces. You keep loving me, I ask for what reasons that keep you wanting me. How much I matter to you. Paz, queridos, bom estarmos juntos para adorar nosso Deus neste domingo à noite. Vamos nos achegar ao nosso Deus mais uma vez. Ainda estamos cultuando o nosso Senhor desta forma, com as ferramentas que o Senhor nos deu, que Ele está nos provendo neste tempo, mas a gente tem crido, a gente tem falado, a gente tem compartilhado que nós somos a igreja. E a igreja do Senhor, ela adora, ela louva o Senhor enquanto o Senhor der vida, enquanto o Senhor der fôlego, como está no Salmo 34, que o seu louvor estará continuamente em meus lábios. Em todo tempo, nós louvamos ao nosso Deus. Amém? Vamos orar a Ele. Pai, nós queremos colocar, Senhor Deus, as nossas vidas, a nossa casa, o nosso lar em Tuas mãos, em Tua presença nesta hora. E pedimos, Senhor, a Tua graça, a Tua bondade, a
a tua misericórdia sobre cada um de nós, e que o Senhor venha receber o nosso louvor, que o Senhor venha receber o louvor da tua igreja nessa noite, e que o Senhor possa também falar com cada um de nós por meio da tua palavra, que o Senhor venha fortalecer a nossa fé, nos encorajar, trazer a tua paz, a tua alegria sobre cada um de nós, e que a nossa casa, que o nosso lar transborde o teu amor, da tua bondade e da tua paz. A paz, Senhor Deus, que o Senhor veio para derramar sobre os seus. Por isso nós te pedimos, fica conosco mais uma vez. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós sabemos que Deus, Ele é um Deus presente, que Ele sempre está com a gente. Amém? Tão cheio de amor, tão poderoso, meu Senhor, me abraçar, me sondas, conheces meu andar e gosta de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixa sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és minha salvação. Gracioso, bondoso, misericordioso, tu és maravilhoso, me abraçar, me sondas, conheces meu andar e gosta de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és Deus. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és minha salvação.
mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Eu sei que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar e ele vem, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena,
pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Vale a pena, Senhor, cada dia. Aleluia. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Então, depois deste período de louvor, quero agradecer a Deus, por a gente poder estar mais uma vez aqui, cultuando a Deus. E antes de ir para a palavra, eu quero já dar um recado para os irmãos que a partir desta semana nós vamos estar compartilhando nosso grupo de relacionamento, nas nossas redes sociais, as programações da igreja, tendo em vista este relaxamento da quarentena. Então, dentro daquilo que é previsto pelas autoridades, nós queremos, então, voltar a cultuar nos nossos templos, mas nós vamos passar as informações corretamente para os irmãos. Adianto aqui que é para a gente já ficar atento, que a partir dessa semana a gente muda as nossas programações, não teremos os cultos apenas aqui pelas redes sociais, nós vamos ter também cultos presenciais, só que nós vamos informar durante a semana. Quero ir para a palavra então, meus irmãos. Eu quero nessa noite compartilhar com vocês algo que tenho meditado e tenho falado ao meu coração. Eu quero falar sobre a vontade de Deus. E para essa meditação quero ler um texto da palavra que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 5 em diante. Diz assim: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas. Até aqui, quero trazer então essa meditação para os irmãos, com base nesse texto que nós lemos, porque esse texto aqui de Mateus 6, nós lemos a partir do 5 até o 15, ele está inserido dentro do Sermão do Monte, daqueles ensinos de Jesus, onde ele traz uma série de ensinamentos ligados à visão ou o padrão do reino de Deus. A meu ver, eu entendo que esse é o maior seminário da história, onde o próprio Jesus nos traz ensinamentos profundos, onde ele fala das coisas práticas, coisas que são aplicáveis no nosso dia a dia. E também o Sermão do Monte é uma grande receita para a felicidade plena e o caminho do sucesso segundo Jesus. Jesus, no capítulo 5, ele vai nos trazer uma visão, então, e nos ensinando, e ele diz que ele só faz aquilo que ele vê o Pai fazer. Em João 5 ele vai dizer isso, Então, o que Jesus está nos ensinando? Que o foco
da vida dele, o foco da vida de Jesus, o propósito da vida de Jesus, era apenas fazer aquilo que era o propósito, a vontade do Pai. Ele repetia, ele fazia aquilo que o Pai faz, aquilo que o Pai queria fazer. E Jesus então, através dos seus ensinos, através da sua vida, traz para o povo, traz para o seu povo esta mesma visão, a visão do reino de Deus, do estilo de vida, de comportamento, a maneira de ser em que Deus quer que aqueles que estão inseridos no reino venham viver e venham ser. Os ensinos de Jesus, né, o Evangelho do Reino, ele traz para nós a cultura de Deus, ou o estilo de vida que glorifica a Deus. Então, desde o capítulo 5, nós vamos ver então, de Mateus, né, dentro do contexto do texto que nós lemos, que o estilo de vida aqui mostrado, ensinado por Jesus, ele não é nada convencional, não é nada natural ao homem. Não tem a ver com aquilo que a gente deseja, não tem a ver com aquilo que a gente quer. Na verdade, não tem nada a ver com a nossa natureza carnal. Ele tem a ver com o propósito de Deus. Então, ele vai nos ensinar desde o capítulo 5 as bem-aventuranças, né? Então, a lista das bem-aventuranças, trazendo aqui de uma maneira bem prática e resumida, né? Ele diz, olha, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os de coração puro, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça e bem-aventurados os que são caluniados. E Jesus chega a dizer que os que sofrem ou passam por estas coisas, eles deveriam e devem se alegrar, né? Ele diz, olha, vocês são bem-aventurados quando vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Ele diz, alegrai-vos, né? Então, o que Jesus nos ensina aqui, irmãos, ele começa nesse Sermão do Monte, nos dando uma visão que na verdade parece que é vantajoso nas mais diversas áreas da nossa vida a gente perder, parece, né? E uma vez eu, conversando sobre esse texto com um irmão, um senhor, né? Ele disse assim, mas quando é que a gente ganha? E a verdade é que na visão humana nós não estamos aqui para perder, né? A gente quer ganhar sempre, tirar vantagem de tudo sempre. Mas na visão divina existe um vencedor, que é Jesus Cristo. E nós precisamos estar nele, escondido nele, firmado nele, para que a vontade dele seja estabelecida. E por que tudo isso? Por que Jesus, então, ele ensina este caminho, né, de negar-se a si mesmo, de abnegação, de renúncia das minhas vontades, né? É o bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Se ele tem fome e sede de justiça é porque ele não consegue ver a justiça sendo concluída segundo os seus desejos, né? Ele espera a justiça divina, ele espera que Deus faça algumas coisas, né? E vai continuar os outros textos, os outros ensinos de Jesus no Sermão do Monte. Ele nos ensina, se alguém te pedir a capa, dá também a túnica. Se o teu inimigo exigir que tu ande uma milha com ele, vai duas, né? Ele sempre ensinando a fazer a mais do que aquilo que muitas vezes é exigido contra a nossa vontade, né? Nos ensinando a ser humildes de coração, a ser simples, porque sempre Jesus vai nos mostrar que a recompensa, ela não diz respeito àquilo que me satisfaz, segundo o mundo ou segundo a minha carne, mas a recompensa ela está em satisfazer o desejo do coração de Deus. A Bíblia chega a nos dizer, né? Deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Ou seja, estar satisfeito aqui dentro, na verdade, na visão bíblica, é resultado de satisfazer Deus, de satisfazer o propósito de Deus e a vontade de Deus. Então, neste texto que nós lemos de Mateus 6, ele é a continuação destas instruções, né? Dos atos de amor e também dos atos de misericórdia. E aqui Jesus está ensinando dentro de uma cultura rígida, uma cultura muitas vezes intolerante, onde o ensino era olho por olho e dente por dente. Jesus está ensinando aqui caminhos de misericórdia, caminhos de perdão, de amor. Jesus está ensinando
que a gente deveria orar pelos nossos inimigos e amar os nossos inimigos. E trazendo para os nossos dias, trazendo para a nossa vida, como isso é difícil. É muito difícil, às vezes, nós orar até mesmo por pessoas que nós amamos e, às vezes, desejar o bem para ela quando elas nos causam mal. É muito difícil nós pagar com um preço diferente aqueles que nos prejudicam e nós pagar com bênçãos, com benefícios, nós pagar com dádivas. É muito difícil para o ser humano. Nós temos uma tendência natural, né, de sempre querer a vingança e a justiça para nós. Quando nós nos sentimos magoados, ofendidos, nós queremos que as pessoas que fizeram isso de alguma maneira paguem por isso. Só que Jesus, ele vem trazendo o desejo do coração de Deus, a vontade de Deus sendo estabelecida. Então, perdoar os inimigos. Ele ensina no início do capítulo 6 também a ajuda aos necessitados, né? Ele diz, olha, quando a tua mão esquerda fizer alguma coisa, ou a direita, que a outra não saiba. Ele ensina aqui o anonimato no abençoar, o anonimato no dar. Né? A gente vive no tempo em que tudo é postado, tudo é divulgado. Né? Jesus ensina isso, né? Fazer a caridade em secreto. E no versículo 5, do 5 ao 15, então ele nos ensina aqui a orar, que foi o que nós lemos, né? Depois de nós ver estes ensinos, nós vamos ver que as questões morais, as questões sociais, familiares e espirituais, elas deveriam ou devem seguir um único padrão. Que padrão é esse? Todas essas questões morais, espirituais, familiares, sociais, elas devem seguir um padrão, a vontade de Deus. Tudo. Os ensinos de Jesus aqui, ele vai resumir isso, que tudo o que eu fizer, todos os meus relacionamentos, o meu comportamento, as minhas atitudes, elas têm que seguir um padrão, a vontade de Deus. Por quê? Porque nós fazemos parte do reino de Deus, onde Deus é rei, Deus é Senhor absoluto sobre todas as coisas. Então, neste tempo de redes sociais, né? Você está assistindo o culto por uma rede social, mas é o tempo dos likes, o tempo de seguir pessoas, de seguir a vida das pessoas. Então, aqueles que se expõem, assim como nós estamos nos expondo aqui, nós queremos sempre mostrar as boas obras que estamos fazendo. Nós queremos, às vezes, as pessoas têm vidas extremamente fúteis, mas aquilo que aparece na tela, aquilo que aparece nas redes, são as obras que eu faço de bem, né? E a gente gosta que isso seja divulgado, a gente gosta que as pessoas elogiem, a gente gosta que as pessoas curtam as coisas boas que estamos fazendo. Mas o padrão de Deus, né, até para estas coisas, ele diz, façam essas coisas em anonimato. Nós vivemos agora nesse período de quarentena, onde muitas pessoas estão sendo ajudadas, e glória a Deus por isso. Mas se você está ajudando alguém, ajude este alguém. E não precisa nem postar, né? Porque isso é uma visão fora do reino. A visão do reino é que aquilo que você faz de bem, faça em anonimato, porque esta é a vontade de Deus. Às vezes, ou na maioria das vezes, ou quase sempre, temos dificuldade de falar das nossas fraquezas, dificuldade de compartilhar os nossos erros, mas uma facilidade muito grande em compartilhar aquilo que a gente acha que está fazendo de bom. Então a Bíblia diz que quando eu faço isso, as coisas boas, quando eu faço, quando eu divulgo, quando eu mostro, eu já recebo a recompensa. Porque existem duas atmosferas, né, ou dois padrões, o padrão humano e o padrão divino. Quando eu opero dentro do padrão humano, onde todo mundo tem um estilo de vida e de comportamento, a minha recompensa ela vem deste padrão. Ela vem da admiração das pessoas, ela vem do elogio das pessoas, e ponto. A Bíblia diz que essa é a plenitude disso. Mas quando eu opero dentro da visão divina, a minha recompensa ela vem de Deus. Ainda que ninguém saiba, ainda que ninguém tenha visto, Deus está vendo. E Deus é fiel e justo para recompensar aqueles que fazem aquilo que é a sua vontade. Então, queridos, nos tempos de crise, né, geralmente a gente trabalha assim e gosta que as pessoas vejam. Então Jesus nos ensina que até as nossas orações, elas devem ser feitas debaixo de um padrão. A oração ela deve ser feita debaixo da vontade de Deus, em submissão à vontade de Deus.
até as nossas orações. Jesus ensina, quando vocês forem orar, não façam como os hipócritas. Sabe, a hipocrisia, na verdade, eram encenações, né? Ou apresentações que muitas vezes, quando se apresentar um teatro, uma peça teatral ou coisa do tipo, e até hoje, né, as pessoas elas se vestem de personagens, mudam as suas características naturais, normais, mudam até a sua voz, a sua entonação da voz, tentando convencer a plateia, aqueles que lhe assistem, que aquilo que ele está falando é a mais pura verdade. E a nossa vida, ela não pode ser marcada por uma hipocrisia, porque isso não agrada a Deus, esta não é a vontade de Deus. Deus nos chama para ser quem nós somos, debaixo da sua instrução e da sua direção. Então, nós vamos ver que a oração que Jesus ensina, depois que ele critica este modelo, né, de ostentação, até mesmo nas práticas espirituais e devocionais que eram cometidas no seu tempo e que hoje ainda é, né? Hoje nós vimos muita coisa que são encenações e Deus não nos chamou para fingir, Deus nos chamou para ser. Deus não nos chamou aqui para a gente passar, até mesmo para você que está assistindo aí, algo que não é verdade. Pregar um evangelho que não é verdade, fazer promessas que não são verdades, que não estão na Bíblia. Deus nos chamou para viver a verdade. E a nossa vida devocional, a nossa vida de oração, ela tem que estar debaixo da vontade de Deus. Então Jesus ensina orando, ele diz que quando a gente fosse orar, nós deveríamos então fazer este modelo de oração, né? Que eu vou usar esta oração, né, que a gente chama da oração do Pai Nosso, como uma reza que eu tenho que estar repetindo muitas vezes. Não é isso. Ele nos deu um modelo, um padrão, né, de como nos achegar a Deus e o que nós vamos orar diante de Deus. Então ele nos ensina que até as nossas orações, elas precisam estar de acordo com a vontade de Deus. E algumas frases que Jesus usa nesta oração eu quero destacar, porque tem a ver com o tema desta mensagem, né? Que estamos falando da vontade de Deus. Ele diz: venha a nós o teu reino. Ou seja, Jesus está clamando ao Pai para que o senhorio de Deus, a autoridade de Deus, o poder de Deus seja manifesto na sua integralidade, de maneira integral. Senhor, que venha sobre nós a tua liderança, que o Senhor manifeste o seu reino sobre nós. É tão difícil para nós, seres humanos, porque nós queremos ser senhores da nossa vida. E muitas vezes nós oramos dizendo: Senhor, faça a tua vontade. Mas quando a vontade de Deus começa a ser estabelecida, o ser humano questiona. Eu quero dizer para você que Deus nunca perdeu o controle de nada. Mesmo em tempo de pandemia, em tempo de coronavírus, em tempo de confusões políticas, sociais, financeiras, Deus é Senhor sobre todas as coisas. Deus nunca deixou de ser Deus. O poder de Deus nunca diminuiu, nunca enfraqueceu por causa das circunstâncias na terra. Deus nunca deixou de ver todas as coisas. Nós vamos entender que Deus ele é onipotente, ou seja, Ele tem todo o poder. Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas o tempo todo. Deus, Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. Todo lugar, todos os cantos do mundo, Deus está. Não há um lugar que o homem consiga se esconder de Deus, não existe. E Deus é eterno. A Bíblia diz que de geração em geração Ele é Deus. Deus sempre foi e Ele sempre será Deus. Nada muda quem Deus é. Então, quando nós oramos, né, e declaramos isso: Senhor, venha a nós o teu reino. E Jesus diz: e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, queridos, se nós estamos pedindo: Senhor, estabelece a tua vontade. A Bíblia diz que nós deveríamos, né, em todo tempo descansar no Senhor. E nas nossas aflições nós não deveríamos temer também, porque essa é a vontade de Deus para conosco, né? Deus, se nós estamos clamando pela vontade de Deus, eu falo para a igreja, eu falo para você que é crente ou não, né? Mas que crê em Deus, que crê que Deus é soberano, nós devemos nos render a esta vontade soberana de Deus. Porque nós interpretamos mal a palavra do Senhor
porque achamos que a vontade de Deus, né, quando Paulo diz que, lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz no final do versículo que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, né? E parece que boa, perfeita e agradável é uma vontade, é um desejo que ele me faz imune a lutas, a problemas, a dificuldades, né? Algumas pessoas, por não conhecer a Deus, né? Não o Deus que eu idealizo aqui na minha mente, não o Deus que muitas vezes nós vamos ler em livros e vamos ver em figuras, mas o Deus que a Bíblia revela quem Ele é, nós pensamos que algumas coisas não podem acontecer, porque Deus jamais permitiria algumas coisas, né? Mas nos enganamos com este Deus, porque Deus não está preso ao padrão humano. Deus não está preso àquilo que a minha mente está condicionada e limitada. Deus é livre para fazer o que Ele quer. E aqueles que seguem a Deus por meio de Jesus Cristo devem se render àquilo que Deus quer, à vontade de Deus. Claro que isso não nos faz, né, então vamos parar com tudo, nós nos atiramos porque Deus tem um controle. Não, nós sempre rendemos a Deus, clamamos por sua graça, clamamos pela sua misericórdia, nós oramos a Deus com súplicas, pedindo alívio das nossas lutas, das nossas dores, como a história nos mostra, como o Antigo e o Novo Testamento nos mostra que nós devemos sempre suplicar a Deus, sempre orar a Deus, sempre nos render a Deus, mas sempre numa postura de rendição à sua vontade soberana. Ou seja, Deus, né, a vontade de Deus, mesmo sendo boa, perfeita e agradável, ela segue um padrão. Paulo, então, neste versículo, ele vai dizer, né, olha, não vos conformeis com este século, né, ou não vos amoldeis, né, a este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você seja capaz de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Parece que Paulo está apenas repetindo o que Jesus diz lá no Sermão do Monte, sabe? É uma mudança de cultura, é uma mudança de visão de mundo e das coisas. Ele diz, olha, para você desfrutar da vontade de Deus, você tem que ter uma mente renovada, você tem que ter uma mente diferenciada do mundo, né? Deste mundo egoísta, deste mundo de ostentação, deste mundo que se importa muito mais com a aparência, que se importa muito mais com a opinião alheia, né? Com a voz do povo, porque segundo os homens a voz do povo é a voz de Deus, mas segundo a Bíblia não, a voz de Deus é a voz de Deus, e a voz de Deus é bem diferente da voz do povo. Não é verdade? Então, meus irmãos, a vontade de Deus, mesmo sendo boa, perfeita e agradável, ela segue um padrão. Qual o padrão? A vontade de Deus, o querer de Deus, um estilo de vida que é exigido e ensinado pelo próprio Deus por meio de Jesus Cristo. Qual é a vontade de Deus, então? A vontade de Deus, ela não me faz, como eu falei, imune às lutas. Nós vamos ver que muitos servos de Deus que seguiram, que foram fiéis ao Senhor, muitos deles foram presos, torturados, e a vontade de Deus não impediu que muitos dos servos de Deus morressem em dor, agonia, sofrimento, tortura. A vontade de Deus colocou Jesus na cruz. A vontade perfeita e agradável de Deus colocou Jesus na cruz. E mesmo depois de Jesus morrer, a vontade de Deus tem permitido que seguidores de Jesus passem por lutas e passem por aflições. Seguir a Deus e seguir a Cristo, Ele não nos leva na direção de um evangelho de facilidades, de um evangelho onde nós não teremos mais problemas, que as dificuldades não vão nos alcançar. Seguir a Deus e a vontade de Deus não nos faz pessoas que vivem num outro mundo que não este, né? Nós estamos aqui e a palavra do Senhor nos diz que no mundo nós passaríamos por aflições. Então quer dizer para você que passa por aflições, que passa por lutas, não quer dizer que você está longe de Deus ou longe da vontade de Deus.
E aí eu quero, encaminhando para a conclusão, né, dizer que a perfeita vontade de Deus é que mesmo que venhamos a passar por muitas lutas, é que no dia da volta do Senhor, nós possamos estar prontos para subir com Jesus. Essa é a plenitude da vontade de Deus. É o ponto máximo. Sabe, por mais que você tenha lutado aqui, né, e como é bom a gente ouvir palavras de esperança, né? E eu posso dizer para você, olha, Deus vai te tirar dessa luta, Deus vai te tirar desse sofrimento. E se essa for a vontade de Deus, amém. Que Ele tire você dessa luta e desse sofrimento, que Ele traga alívio para a tua alma, que Ele traga alívio para o teu coração, que Ele traga a provisão que você precisa, que o Senhor faça na tua vida o milagre que você precisa. Mas acima das coisas que você precisa aqui, a vontade de Deus nos aponta para a eternidade. E é para isso que nós, igrejas, estamos caminhando, é para isso que nós estamos nos preparando, sabe? Momentos como este, momentos em que o ciclo natural das coisas, eles mudam de uma maneira brusca, né? Nos faz refletir, sabe? O que nós estamos fazendo aqui? O que nós estamos seguindo? Né? Talvez sonhos que foram tão estruturados nos últimos anos, né? Sonhos de negócios, sonhos de conquistas, às vezes por causa de um vírus, de uma pandemia, esses sonhos são quebrados, né? Sonhos talvez de patrimônios, talvez você não consiga agora, mas acima de todas essas coisas, a vontade de Deus, ela aponta para a tua salvação, ela aponta para a eternidade com Jesus. Quero dizer para você, igreja do Senhor, você que é crente em Jesus, você não pertence a esse mundo. E a vontade de Deus não é que você pertença a esse mundo. A vontade de Deus é que você seja preparado para que quando Jesus voltar, nós possamos ir para a nossa casa, para o nosso lar. Sabe, lá não tem peste, lá não tem Covid-19, nem 18, nem 20, nem 30, lá não tem praga alguma, lá não tem dor, lá não tem choro, lá não tem tristeza, lá tem alegria, o gozo eterno. E lá tem a presença plena do nosso Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Sabe, Deus já preparou o melhor para nós. E o melhor para nós não está aqui. O melhor para nós, Jesus Cristo se manifestou, sabe? E preparou um lugar para nós estarmos com Ele eternamente. Então a vontade de Deus, João capítulo 6, versículo 39, diz assim: e esta é a vontade daquele que me enviou, Jesus dizendo, que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu, mas que os ressuscite no último dia. Amém? Se você estiver em Jesus, você não vai ser perdido, você não vai perecer. Ainda que a morte nos alcance, a morte física aqui, sabe? A segunda morte não vai nos alcançar, porque nós ressuscitaremos com Cristo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. A vontade de Deus é que você seja salvo e que você conheça a verdade. Jesus falou em João capítulo 8, versículo 32, um texto muito falado, né, nestes dias, também pelo nosso presidente, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? A verdade é Jesus Cristo. Esta é a vontade de Deus, que você conheça Jesus, que você saiba que Jesus Cristo morreu por ti, para salvar a tua vida, pagando o preço pelos teus pecados. Viva a vontade de Deus. Como eu falei no início, não é algo natural. Só é possível viver a vontade de Deus por meio de Jesus Cristo. Eu, naturalmente, por mais que eu queira, por mais que eu deseje, sabe, eu digo, a partir de hoje eu vou fazer tudo certinho. Eu não consigo. Eu sou um ser humano falho. Mas aí eu vou para Cristo Jesus. E eu peço que o Senhor me livre, que o Senhor me liberte do pecado, e que o Senhor livre da minha natureza pecaminosa dia após dia, para que a vida de Deus por meio do Espírito Santo se manifeste em mim. E aí, com o Espírito Santo de Deus em nós, aí é possível amar os nossos inimigos, é possível perdoar aqueles que nos
que nos ofendem. É possível tolerar aqueles que falam mal da gente sem pagar com o mesmo preço. É possível. Se o Espírito Santo de Deus estiver em nós. A vontade de Deus é que você, por meio de Jesus Cristo, seja cheio do Espírito Santo. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa e a tua família. Eu quero orar com você, pedindo que a vontade de Deus se estabeleça. E que nós possamos nos render a ela, sabe? Ainda que por algum tempo, né? A vontade de Deus traga algumas dores para nós. O Deus que faz a ferida é o mesmo que cura. É o mesmo que passa o bálsamo, né? Que cura e cicatriza essa ferida. Que o Espírito Santo de Deus possa cicatrizar as tuas feridas. Que você se renda à vontade de Deus. Sabe? Muitas vezes para viver a vontade de Deus nós temos que abrir mão da nossa. Muitas vezes não sempre, né? Se você está procurando a felicidade, mas se a sua felicidade ela tem base naquilo que é contrário à vontade de Deus, pode ter certeza, você nunca vai encontrá-la. Porque quando a Bíblia diz bem-aventurados, está dizendo mais do que feliz, são aqueles que fazem a vontade de Deus. Se você quer a plena alegria, se você busca a satisfação verdadeira, ela está em Deus, por meio de Cristo Jesus. Se renda a Cristo, entregue a sua vida a Jesus de verdade, sabe? Abra mão das suas vontades, abra mão dos seus desejos, abra mão daquilo que te afasta de Deus, para que você tenha a plenitude de Deus na sua vida. E acima de tudo, você possa, em Cristo Jesus, ser salvo. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Deus, por esta noite. Obrigado, Deus, por este culto. Eu oro, Deus, por cada um, Senhor, que me ouvem agora, Pai, por famílias que estão ouvindo, por indivíduos, Senhor, que estão ouvindo neste momento, por pessoas, Deus, que estão, Deus, lutando, passando por momentos difíceis e talvez alguns estejam questionando aonde está Deus, aonde está a Tua presença, por que Deus não fez nada. Senhor, que possamos entender, cada um de nós, que o Senhor nunca perdeu o controle das coisas e que o Senhor é soberano e que o Senhor, Deus, através de caminhos que nós não entendemos, o Senhor nos chama a um posicionamento. O Senhor nos chama, Deus, a nos render à Tua vontade. Eu oro, Deus, pela nossa nação, oro pelo Brasil, Senhor Jesus. Nossa nação, Senhor, tão dividida, Senhor, tão marcadas, meu Deus, por vontades, Senhor, tão egoístas, meu Deus. Eu oro, Senhor Jesus, para que a Tua vontade se estabeleça no Brasil, Senhor Jesus. Para que o Teu querer seja conhecido nesta nação. E que o Brasil se renda aos Teus pés. Porque a Tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Senhor, e nós queremos declarar que o Senhor é Deus do Brasil. Não há outro, Senhor Jesus, que possa estabelecer o Seu trono e o Seu senhorio sobre esta nação. Muitos têm tentado, Senhor, mas nós declaramos a Deus que o Brasil pertence ao Senhor Jesus. Eu oro, Deus, pelo nosso estado, pelo Rio Grande do Sul. Eu oro, Senhor, pela nossa cidade, Bento Gonçalves. Eu oro pela vida de cada irmão, Pai, cada irmã, Deus, para que o Teu senhorio, Pai, o Teu trono esteja estabelecido em cada lar, Pai, em cada família. Que os chefes de família, Senhor, tanto homem como mulher, aqueles que entendem que têm o controle, Pai, possam entregar o controle, Deus, das suas casas, dos seus lares, nas Tuas mãos, Senhor Jesus. O controle das suas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Nós nos rendemos à Tua vontade, Senhor Jesus, e confessamos, Senhor, que nós, sem a Tua direção, nós não somos nada, Senhor. Somos como Paulo, Senhor Jesus, fala lá em Romanos, Senhor Jesus, que nós não conseguimos fazer o bem, Senhor. Nós, Senhor Jesus, só conseguimos fazer o mal que muitas vezes nós reprovamos, mas Te pedimos, Senhor Jesus, nos dirige, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, para que possamos, Deus, viver o Teu propósito, a Tua vontade em nome de Jesus Cristo. Eu oro, Deus, por aqueles que precisam, Senhor Jesus, do Teu milagre neste momento, Pai. Pai, aqueles que precisam da Tua provisão, aqueles que precisam de saúde, Senhor Jesus, que o Senhor possa fazer o milagre nesta família, Pai, nesta casa. Aqueles, ó Deus, que estão, Senhor Jesus, clamando por paz em seus lares, meu Deus. Aquele, ó Deus, que está em guerra, meu Deus, dentro da família, Senhor. E outros que estão em guerra, Senhor, internas, Pai. Eu oro por aquele, ó Pai, que tem lutado, Senhor, com as suas emoções, com os seus sentimentos. Deus, em nome de Jesus, Pai, que todo medo, Senhor Jesus, toda síndrome, Senhor Jesus querido, toda depressão, toda angústia, ela vai embora, Senhor Jesus querido. E aquele que se sente sozinho, Deus, possa, Senhor, ser amparado pelo Teu Espírito Santo nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa e que você tenha uma semana, sabe, que seja surpreendido por Deus durante essa semana. Em nome de Jesus, um abraço e daqui a pouquinho nós estamos juntos, para a glória de Deus.